Esse celular. Glória a Deus. Está sendo som? Tá? Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar. Em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aqui estamos, meu Pai, diante da tua presença para aprender mais da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos dar o direcionamento, a compreensão, a sabedoria e o entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, os irmãos digam amém. Glória a Deus. Pode se assentar, amém? Em nome de Jesus. Hoje é a nossa quarta aula, né? Depois a gente tem só mais uma aula. Deixa eu ver se... Não, hoje é a quinta aula. Hoje é a nossa quinta aula de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Na outra aula a gente falou sobre os frutos do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E na última aula, para a gente concluir essa matéria, a gente vai falar sobre os dons espirituais. Tá bom? Então, pneumatologia, quinta aula hoje, nós vamos falar sobre o revestimento, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Tá? Deixa eu colocar aqui a referência. Lucas, capítulo 1. Verso 30 e verso 36. Lucas capítulo 1, verso de número 36. Só para a gente começar já dar início aí dessa aula. O verso 36 está escrito assim, ó. E eis que também Isabel, tua prima, vamos ler o 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra, porque também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Verso 37, porque para Deus nada é impossível. Verso 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Então, para a gente poder entender como que funciona o batismo com o Espírito Santo, a gente precisa entender esse texto aqui, ó. A Bíblia vai dizer que o anjo enviado por Deus, ele vai até Maria. E ele fala para Maria que Maria foi escolhida por Deus e tal, e que ela ia gerar o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela pergunta: mas como que vai ser isso? E aí ele fala: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e a sombra do Onipotente te cobrirá. Então, quando o Espírito desce sobre Maria, ó, isso daqui é Maria.
Esse aqui é Isabel. O Espírito Santo, ele vinha assim, ó. O Espírito Santo, o poder veio sobre ela. Todo o Antigo Testamento acontecia desse jeito. Nunca o Espírito Santo habitava dentro da pessoa. Sempre o Espírito Santo vinha sobre a pessoa. Então o poder do Altíssimo veio sobre ela. E o Espírito Santo gerou dentro dela o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo gera dentro de Maria o corpo para que fosse preparado para que pudesse nascer o Senhor Jesus. Então, por que é importante isso daqui? Porque nós precisamos saber que todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre as pessoas. Vinha sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes. Ele nunca habitava, ele sempre vinha sobre. Então, no Antigo Testamento é comum você ouvir assim, o Espírito de Elias, o Espírito de Moisés. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre a pessoa, a porção que estava sobre a pessoa, era que passava para o sucessor. A Bíblia vai dizer que quando Saul é ungido a rei, e ele é reprovado por Deus, vai dizer que o Espírito saiu de Saul e se apossou de Davi. Então você vai ver que o Espírito Santo não dava uma outra porção. Era a mesma porção que estava sobre aquela pessoa, passava para o outro. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus triuno, né? A gente já falou sobre isso. É um Espírito e 3 almas. Filho, Pai e o Espírito Santo. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? É um Espírito mais 3 almas, porque o Pai é diferente do Filho e diferente do Espírito Santo. Nenhum é maior do que o outro, nem o outro menor. Quando nós entendemos isso daqui, vai dar uma chave melhor para a gente entender o que aconteceu aqui. Porque aqui, ó, Isabel, ela estava gerando João Batista. João Batista estava sendo gerado aqui em Isabel. Quando Maria vai até Isabel, a Bíblia diz que quando Maria sauda Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isso é algo tremendo, porque o que estava dentro de Maria, no momento em que Maria falou, e sendo que aqui Jesus ainda estava, o corpo de Jesus estava em processo de ser gerado, porque aqui Isabel estava com 6 meses e Maria tinha acabado de receber a mensagem do anjo que ela iria dar luz a um menino, ela seria escolhida para poder gerar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ela chega aqui, só dela falar com Maria, saudando Isabel, a Bíblia já diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo, tão poderoso que estava aqui dentro, no ponto dela falar, e Isabel acabou sendo cheia do Espírito Santo. O que acontecia? O que acontece hoje para nascer uma pessoa? A gente precisa entender isso aqui, porque eu já escutei pessoas falando que se Jesus nascesse da relação de Maria com José, ele nascia pecador. E isso é uma mentira. Ó, 2 bonequinhos, o homem e a mulher. O homem tem 23 cromossomos. E a mulher tem 23 cromossomos. Quando o homem e a mulher têm relação, juntos os 23 cromossomos do homem com os 23 cromossomos da mulher, então nesse momento, Deus ele sopra para o espírito dele. Da mesma forma que foi no Jardim do Éden, Deus sopra. Aqui é o trono de Deus, Deus sopra do espírito dele. Quando o espírito toma contato com essa célula, aqui gera uma alma, que é a pessoa, o que nós somos uma alma, né? Nós somos uma alma. Então Deus sopra, gera dentro da mulher uma alma.
Mas com 23 cromossomos da mulher e com 23 cromossomos do homem. No caso de Maria foi diferente, porque tinha os 23 cromossomos de Maria, e aí tem os 23 cromossomos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Até que os irmãos estão entendendo? Tem alguma dificuldade para entender isso aí? Não? Então, quando você ouvir alguém falar assim, Jesus era 100% homem e 100% Deus, é por causa disso daqui. Ele tinha os 23 cromossomos de Maria, e quando Deus sopra do Espírito, Deus ele enxerga dentro de Maria esses 23 cromossomos, porque ele precisa para pro feto ser gerado dentro do corpo do útero da mulher, precisa ter 23 cromossomos do homem e 23 cromossomos da mulher. Então, nesse caso aqui, é o que aconteceu quando Jesus Deus sopra do seu Espírito sobre Maria. Então, o fôlego de Deus, quando entra em contato com essa célula, automaticamente com os 23 cromossomos que veio, já veio essa alma, a alma do filho, veio habitar dentro de Maria. Por que não poderia ter o contato do homem, de José? Vou fazer de menorzinho aqui. Por que não poderia ter, Maria não poderia ter relação com José? Porque senão viriam os 23 cromossomos de José, e aí, no momento que esses 23 cromossomos entrassem em contato com esses 23 cromossomos de Maria, iria nascer uma alma, porque essa é a lei da vida. Foi isso que Deus fez. Deus ele desceu no jardim do Éden, ele pegou um boneco de barro, ele pegou o barro e fez um boneco. Depois que ele fez o boneco, ele sopra do espírito dele no nariz do boneco. Quando ele sopra do espírito dele no nariz do boneco, então dentro do boneco gerou uma alma. O contato do fôlego com o barro gera uma alma. Só que se José tivesse tido relação com Maria, ia ter 23 cromossomos de José e 23 cromossomos de Maria, automaticamente iria ser gerada uma alma. Aí como é que ia fazer? Sendo que a alma de Jesus já existia, porque Jesus ele é eterno, ele existe desde a eternidade. Lembra que a gente fez o desenho aqui na outra aula? Deus ele habitava numa luz inacessível. Está escrito em Timóteo 4,16 que Deus habitava numa luz inacessível. Então, Deus habitando nessa luz inacessível, que é antes do Gênesis capítulo 1, verso 1, num tempo determinado por Deus, Deus vai começar a criar a eternidade. Aonde Deus vai criar o Monte Santo, vai colocar o trono dele aqui. Tudo isso, irmãos, antes das coisas que existir. Aqui, Deus vai criar os anjos vão começar a habitar nesse lugar aqui que nós chamamos de Éden Celestial. Aqui vai ter a congregação dos anjos, aqui vai ter a eleição dos anjos. Os anjos que seguiram Satanás é nesse período da eternidade que eles se rebelam, e só depois daqui que começa o Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1, antes de acontecer Gênesis capítulo 1, verso 1, tinha tudo isso aqui acontecendo. Então, Jesus ele já habitava aqui, ó. Ele era um mistério oculto no seio do Pai. Então, nesse período aqui, a alma já existia. Então, quando Deus ele sopra do Espírito, ele precisava somente do recipiente que era Maria, para poder, com os 23 cromossomos dela, para que Jesus pudesse entrar de forma legal na Terra. Por que hoje tem manifestação de demônio? Porque os demônios eles tentam entrar de forma ilegal. Porque os demônios, para eles poderem habitar no nosso mundo, eles precisariam de um corpo, de uma matéria, que nós somos. Como eles não têm corpo, eles só têm alma e espírito, então eles não podem. Então, para que Jesus entrasse no mundo, nesse mundo existente, e pudesse morrer para salvar a humanidade, ele precisaria de um corpo. Então é nesse período aqui, ó, é com esse processo aqui, que Jesus ele entra de forma legal. Por isso que foi aceito o sangue de Jesus. Por isso que nenhum outro homem poderia ser capaz de morrer para poder resgatar a humanidade. Nenhum outro homem poderia, porque todos os homens pecam. Não é quando a mulher tem relação com o homem que o filho nasce no pecado. Não, o filho nasce no período da inocência, ele é inocente. Até que ele começa a ter consciência do que é certo e errado. Ali começa a haver o pecado. Por isso que quando a gente vai apresentar a criança,
A gente fala, né, que o reino já são das crianças, por isso que a igreja evangélica não batiza criança, porque criança não tem pecado para se arrepender, entendeu? Então, a necessidade de Jesus nascer é para que ele pudesse entrar de forma legal na terra e assim pudesse cumprir toda a palavra de Deus e assim ser obediente até a morte de cruz, verter o sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser resgatados pelo sangue de Jesus. Para nós entendermos isso daqui, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Se os irmãos tiverem com alguma dúvida, os irmãos podem me interromper e perguntar, tá bom? Hebreus capítulo 10. Vamos ler Hebreus capítulo 10 do verso 1 em diante. E aí nós vamos entender o que acontece aqui, quando Jesus ele é gerado por Maria, tá? Isso daqui, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Tudo que nós precisamos entender acerca do nosso Deus, tudo que nós precisamos entender acerca da palavra de Deus, está tudo explicado lá. É que às vezes a gente tem preguiça de ler, tem preguiça de juntar um texto com outro, né? Mas aqui, Paulo ele vai escrever, não foi Paulo, né? A Bíblia não fala quem escreveu a carta aos Hebreus, mas quando nós lemos a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai detalhar isso aqui, no capítulo 10, no verso 1 em diante. 10 de Hebreus, verso 1 está escrito assim, porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não imagem exata das coisas, nunca, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecia a cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, o ministrante não mais teria consciência do pecado. Até aqui, esse texto que a gente leu, ele está falando assim, a lei, ela era sombra. Então, foi dado todo o ritual que era precisado matar um animal, porque o sangue do animal iria fazer expiação do pecado daquele povo. Mas o pecado não era tirado, o pecado era encoberto. O pecado era encoberto, não era tirado. Por quê? Porque só Jesus que tem poder de tirar o pecado do homem. Por isso, João Batista ele vai dizer assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens. Antes disso, o pecado não era tirado. Por isso que no verso 2 vai falar que se fosse assim, eles não precisavam fazer isso todas as vezes. Olha o verso 3. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Quando oferecia lá, matava o animal e oferecia o sangue do animal para expiação do pecado, quando ele fala assim, e fazia comemoração, já está falando aqui das festas, né, que foi constituída para o povo judeu, que já apontava para aquilo que era maior, que era Jesus, ele vindo para poder tirar. Então o povo fazia isso com consciência que o pecado não era tirado, mas eles estavam esperando aquele que viria e tiraria o pecado. Olha o verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, do que nós acabamos de falar. Sangue de animal não pode tirar pecado, ainda que tenha uma lei que fala assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, mas não é qualquer sangue. Sangue de animal não tem poder para tirar o pecado do homem, só o sangue de Jesus. Verso 5. Pelo que, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Repete assim comigo, sacrifício não quis, mas um corpo me preparou. Está falando aqui de Maria. Deus não pediu um sacrifício para Maria. Acabamos de ler, sacrifício não quis, mas um corpo me preparou. Deus não pede para Maria um sacrifício para que ela pudesse ter a legalidade de gerar o corpo de Jesus. Então fala, sacrifício não quis, mas um corpo me preparou. O corpo é esse aqui, que Maria está gerando. É o que nós acabamos de ler aí no verso de número 5, né? Pelo que entrando no mundo. Quem entrou no mundo? Jesus. É aquilo que nós lemos na carta de Paulo à igreja de Filipe, né? Que é a carta aos Filipenses. Né, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou da sua glória e se fez homem. Aí nós lemos lá João também, capítulo 1, que vai dizer o quê? No princípio era Deus, estava com Deus, Está falando isso daqui, o momento agora que Jesus,
falando da sua natureza humana e da sua natureza divina. Mas aquele não pediu sacrifício para Maria, mas um corpo me preparaste. Quem preparou o corpo? Deus, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, lembra que a gente falou aqui? O Espírito Santo veio sobre Maria, poder do Altíssimo. Agora aqui nós começamos a entender um pouquinho, nós vamos caminhar para entender um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque qual é a necessidade do Espírito Santo vir sobre Maria? Era gerar nela o corpo de Cristo, de varão perfeito. Por que nós recebemos o Espírito Santo? Porque ele gera em nós a semelhança do varão perfeito. Então, por que nós recebemos o Espírito Santo? É para poder falar em línguas? É para poder pular, rodar? Claro que não, isso daí é consequência. Mas o objetivo primário é o Espírito Santo vir, não mais sobre nós, mas em nós, para gerar em nós a semelhança do varão perfeito. Porque aí sim, o Espírito Santo que gerou Jesus dentro de Maria. Agora eu vou falar aqui um negócio que vocês vão ficar meio doidos aí. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia não fala que teve uma árvore que Eva foi e comeu do fruto? Isso daqui você não vai achar escrito na Bíblia. Isso daqui é um entendimento, é uma interpretação. Aquela árvore, nós podemos entender que é uma tipologia de Cristo. Por que é uma tipologia de Cristo? É simples. Primeiro, era uma árvore que estava dentro do jardim, um jardim plantado por Deus, ou seja, aquele ambiente foi Deus que preparou aquele ambiente. Assim como Deus preparou a igreja para que nós pudéssemos estar na igreja. O mesmo Jesus que em Apocalipse, ele caminha no meio dos candelabros. Os candelabros lá é uma tipologia da igreja. Então Jesus, ele passeia no meio da igreja. Jesus estava no meio do jardim. Você vai perceber que quando Jesus ele morre, fica 3 dias sepultado e ressuscita. Quando Maria Madalena vai até o sepulcro, ela vê a pedra removida, ela vê um anjo sentado em cima da pedra, e ela pergunta, né? Onde colocaram meu mestre? E o anjo fala, porque eu procuro entre os mortos aquele que vive. E ela fica preocupada, ela começa a chorar, porque a pedra foi removida. E de repente, a Bíblia tem um jardineiro. E quando ela corre para poder perguntar, para aquele jardineiro, ele para ela. Aí ela fala, abraçar ele. O que Jesus fala? Não me toca porque eu ainda não fui glorificado. Tem uma semelhança. Foi num jardim que Maria tenta abraçar Jesus e num jardim que Eva ela pega o fruto que não era para pegar. Não está saindo nada aí no YouTube? Agora voltou, veio. Voltou? Nem entrando pelo link? Eu tenho que saber se ainda está ao vivo esse programa. Ó, tem uma pessoa assistindo. Oi? Não, no YouTube. Eu mandei no grupo da igreja. Esperar só para ver se já voltou aí, o áudio, tudo. Você consegue ver aí também, Lucas? Voltou? Está saindo som aí? Glória a Deus. Amém. Os irmãos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, amém? Caiu a conexão, nós estamos voltando. Então deixa eu só voltar aqui um pouquinho do que nós estávamos explicando, né? Assim como eu falei que no jardim do Éden, quando Deus ele planta a árvore e fala para Adão não comer daquela árvore, mas Eva pega e come do fruto. Quando nós vemos depois da morte e ressurreição de Jesus, Maria vai para poder abraçar Jesus. Jesus fala, ó, não me toque porque eu preciso ser glorificado. Então o que acontece? Nós temos uma semelhança. Então nós entendemos que aquele fruto que estava dentro do jardim é a própria pessoa de Jesus, é uma tipologia da pessoa de Jesus. E como que eu sei? Porque o Espírito Santo, ele gerou Jesus dentro de Maria, assim como ele gera dentro de nós a semelhança do varão perfeito. Mas quando nós olhamos para Jesus
E como na aula passada a gente falou dos frutos do Espírito, a gente vai ver que Jesus, ele tem uma semelhança com os frutos do Espírito. É outra tipologia. Porque quando você vê os frutos do Espírito, você vai ver que é as mesmas virtudes que Jesus tinha. Você vai ver que é a mesma virtude que Isaías capítulo 6, se não me falha, Isaías capítulo 11, se não me falha a memória, ele fala assim que ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando você faz uma comparação dos frutos e das características de Jesus, você vai ver que os mesmos frutos são as características. Então nós podemos entender que Jesus dentro de Maria é um fruto, que é o fruto que o Espírito Santo gera. Lembra? O Espírito Santo veio sobre ela para poder gerar Jesus. Então, irmãos, o Espírito Santo que gera o fruto do Espírito dentro de nós, na verdade, esse fruto do Espírito que está sendo gerado dentro de nós é as características da pessoa de Jesus. É por isso que a igreja ela tem uma responsabilidade de manifestar Jesus, manifestar Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos Cristos, porque o Espírito Santo ele tem esse papel. Para a gente poder entender aí como é que o negócio funcionou, a Bíblia vai dizer que no início, no Antigo Testamento, Deus ele falava através dos profetas, através dos reis, dos sacerdotes. Mas no Novo Testamento ele falou por intermédio do Filho. Mas quando o Filho morre e ressuscita, agora o Espírito Santo ele tem uma função de nos direcionar para que nós possamos encontrar com Jesus no arrebatamento da igreja. Como que eu sei que eu serei arrebatado? Como que eu sei que eu serei salvo? Aí sim, conforme o meu caráter for sendo moldado. Por isso Paulo ele fala assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque não é mais o meu caráter. O caráter é aquilo que eu sou, né? Se eu for uma pessoa mentirosa, isso está no meu caráter. Se eu for uma pessoa falsa, está no meu caráter. Então o meu caráter precisa ser moldado pela palavra de Deus, para que haja em mim as mesmas qualidades que tinham em Jesus. Pode perguntar. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, fala lá que Adão ele tinha a semelhança de Deus, né? E aí depois que eles pecam, eles perdem essa semelhança, ou não? Sim. E agora o senhor falando sobre o Espírito Santo, o senhor falou que quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele vem e dá essa semelhança de Cristo. Então seria meio que voltando essa semelhança, ou seria uma nova semelhança? Uma nova semelhança. O que acontece? A semelhança que Adão tinha era no aspecto de governo. Por quê? Porque Deus é espírito e é invisível. Ninguém nunca viu Deus. Então não tem como chegar e falar assim. Adão é uma imagem. O único que tem uma imagem é Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala. Mas Adão, ele tem essa imagem e semelhança de Deus no aspecto de governo, de autoridade, de poder para criar as coisas. Não criar do nada. Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O criou ali é Bará, né, que é criar do nada. Hoje o homem cria, mas a partir de uma matéria-prima. Né? Para mim poder criar uma mesa, eu preciso ter a madeira, preciso ter as ferramentas certas. Eu posso... Então o homem para criar, ele precisa da matéria-prima. Deus pode criar nada. Então a imagem e a semelhança é isso, é devolver o poder, a autoridade. Né? Por isso que eles falam assim: somos o homem, nossa imagem e semelhança. Agora, depois que nós aceitamos Jesus, como que nós vamos ter imagem e semelhança de Cristo? Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Isso não acontece da noite para o dia. Isso vai ser todo o período que nós caminharmos pela terra até Jesus nos recolher. Porque essa imagem e semelhança vai ser na ressurreição, que nós teremos o nosso corpo glorificado. Aí sim nós teremos o mesmo poder e autoridade que foi dado para Adão lá no Éden, nós vamos ter. Por isso que a igreja, ela espera o arrebatamento da igreja. A igreja espera o arrebatamento. Por quê? Porque a igreja, quando ela for arrebatada, ela vai governar com Cristo. Ela vai governar com Cristo. Então nós vamos ser autoridades sobre as outras nações, isso depois do arrebatamento da igreja. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Está tendo alguma dificuldade para entender? As irmãs estão entendendo? Se tiver um pouco difícil aí, as irmãs podem perguntar, tá bom? A gente tem que explicar de forma mais didática. Então, a gente entender isso daí, tem duas palavras gregas aqui, para que nós possamos entender um pouquinho sobre ser cheios do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo.
uma palavra chamada. Alguém arrisca em falar qual é a palavra? Tá, tem acento. Preiros. Pinplane. Parece um joguinho do Beyblade, né? Essas duas palavras são pronúncia de palavra grega. Então, preiros e pinplane. Aqui tem uma diferença. Esse pleiros é ser cheio de dentro para fora. E esse aqui é ser cheio de fora para dentro. Preiros, ser cheios de fora, de dentro para fora. Pinplane, ser cheios de fora para dentro. Como que é uma pessoa que é cheia de fora para dentro? Por exemplo, se você pega 2 copos. Ó, 2 copos. Esse copo está vazio. E esse copo tem água. Se eu pegar esse copo e começar a virar ele aqui, ele vai encher esse aqui. E pode acontecer de transbordar. Só que quando esse aqui acabar, esse aqui não consegue produzir sozinho. Quando você é cheio de fora para dentro, o seu ministério tem limite. Tem começo e fim. Só que quando você é preiros, cheio de dentro para fora, a fonte está aqui dentro. Então não acaba. Agora você entende por que Jesus falou assim: aquele que crê em mim e tal, do seu interior fluirá um rio de água viva, que jorra para a vida eterna. Por quê? Porque a gente é cheio, mas, isso aqui é uma palavra grega. É porque assim, no grego, uma palavra, ela tem vários significados. Por exemplo, a palavra amor. No português a gente só conhece amor. Então se a gente falar que eu amo alguma coisa, para a gente só tem um significado. Amor é amor. Né? Eu posso falar que eu amo lasanha, eu posso falar que eu amo chocolate, eu posso falar que eu amo fazer compra, eu amo passear. Agora no grego não. No grego tem a palavra amor, tem eros, philos, storge e ágape. São 4 palavras que falam de amor. Então quando cada palavra aparece no texto, ele está especificando que tipo de amor que ele está expressando. Então, o grego ele é muito rico por causa disso, porque ele não é limitado no vocabulário. Então, quando você vê, por exemplo, lá, a Bíblia fala que Jesus ele sopra o Espírito sobre os discípulos. João capítulo 20, ele vai soprar o Espírito, vai falar assim, sejam cheios. Mas e por que Jesus vai falar assim, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? Porque naquele momento de João capítulo 20, ele está falando para ser cheio, mas está sendo cheio de fora para dentro. Porque o Espírito Santo está atuando ainda em Jesus. O Espírito Santo não foi derramado para toda a carne. Então ele está sendo cheio de fora para dentro. Então por isso você vai ver, por exemplo, na comissão dos 70, Jesus vai enviar 70 discípulos, de 2 em 2, e eles vão voltar alegres. Os demônios têm se submetido a nós, os enfermos têm sido curados. Aí Jesus fala assim, não se alegre por causa dos demônios se submeterem a vocês, mas se alegre de ter o nome escrito nos céus. Por quê? Ser cheio, irmãos, de fora para dentro é o mais comum que a gente vê. Por exemplo, a pessoa está hoje na igreja, amanhã está fora. A pessoa está com todo aquele fervor, depois ela desanima. Ela está sendo cheia de fora para dentro. Porque quando você é cheio de dentro para fora, você não desiste. Paulo estava preso, ele falava assim, eu não sou prisioneiro de César, não. Eu sou prisioneiro de Cristo.
Paulo ele chega em Jerusalém lá, aí um profeta chamado Ágabo, ele não sabia quem era Paulo, ele chega na casa, quando ele chega na casa ele vê um cinto assim, ó, colocado sobre os aposentos lá, ele pega o cinto e ele fala assim, ó, o dono desse cinto vai ser preso e vai morrer. E isso não mexia com Paulo. Paulo estava dentro da prisão apanhando, sendo totalmente judiado, e ele falava assim, eu sei ter em abundância, sei passar necessidade. Ele vai falar assim, eu sei ter, sei não ter, sei me alegrar, sei estar triste, e ele vai liberar aquela palavra que nós conhecemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a pessoa que é cheia de dentro para fora, irmãos, essa pessoa aqui, nada abala ela. Não vai ser contenda dentro de igreja que vai tirar ela da igreja. Não vai ser pessoa que não deu a paz do Senhor. Não deu a paz do Senhor para mim, não vou mais para a igreja. Quem é cheio de dentro para fora, não. Aconteça o que acontecer, ela está sangrando, mas ela está lá servindo a Jesus. Por que você acha que Jesus ele tinha toda a oportunidade de abandonar o que ele veio fazer, mas não abandonou? Porque Jesus era cheio de dentro para fora, irmãos, não era cheio de fora para dentro. Por isso que ele vai falar, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele termina o versículo falando assim, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque você ter vontade de parar é uma coisa, você parar é outra. Ter vontade de desistir, todos nós temos, irmãos. Mas a questão é, e aí, você vai desistir ou você vai continuar? Quem é cheio de dentro para fora não para, não retrocede. Amém? Então, quando a gente entende isso daqui, quando você entende que quem é cheio de dentro para fora é diferente de quem é cheio de fora para dentro, porque de fora para dentro é uma pessoa que ela chega na igreja, ela sente a presença do Espírito Santo, ela se alegra, ela chora quando ela escuta os louvores, ela chora quando ela ouve a palavra, mas ela ainda não teve um encontro com Deus, ela está sendo cheia de fora para dentro, mas cheia de dentro para fora é quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, faz morada dentro de nós. Aí nós conseguimos, com toda essa base que a gente viu aqui, a gente começa a entender, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, que na verdade não é batismo, é revestimento. Nós chamamos de batismo somente por causa de uma palavra. Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando qualquer pessoa levanta a mão e aceita Jesus, por isso que é importante fazer um apelo na igreja, a pessoa ir lá na frente e aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar dentro do teu espírito. Então você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em você. Quando você é batizado no Espírito Santo, é você que entra dentro do Espírito. Porque batismo fala de imersão, batismo fala de submergir. Então quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu entro dentro do Espírito. Por isso que tem o termo batizado com o Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo. São só termos diferentes, mas é o mesmo significado. Então, todas as pessoas que aceitam Jesus, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Tá? Nós somos assim, ó. Espírito, humano, alma e corpo. O Espírito Santo ele vem habitar aqui, ó, dentro do nosso espírito. Nós somos conhecidos como pessoas tricotômicas, porque nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos alma que tem o espírito e habita no corpo. Quando você aceita Jesus, o seu espírito ele é totalmente preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, irmãos, aqui não tem mais condenação. Aceitou Jesus, o seu espírito ele se torna salvo imediatamente. Lembra quando Adão e Eva pecam lá no jardim? Qual era a sentença? Quem comer desse fruto certamente morrerá. Aí eles comem e não morrem, porque a morte não foi física, não foi no corpo, foi no espírito. O espírito morreu. Então todo homem que nasce com o espírito morto. O espírito morto que eu falo, para vocês poderem entender, é o espírito conectado com Deus.
É o espírito conectado com Deus. Quando Deus criou Adão, Adão falava com Deus no espírito. Você vai ver a única vez que Deus usa a palavra para falar com Adão é depois do pecado. Antes do pecado, a comunicação era aqui, no espírito. Por isso Paulo fala assim, orai em todo tempo, orai em espírito. Porque quem nasceu de novo, você se comunica com Deus no espírito, irmão. Porque entrou o pecado, aqui foi rompido. Nós falamos isso em algumas aulas anteriores. Então a Bíblia diz assim: os braços de Deus não estão encolhidos, e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir e para que não possa salvar. Deus está com o braço estendido aqui do trono dele em direção ao homem. Mas aqui tem uma ruptura que não permite Deus alcançar o homem. Não é porque Deus não tem o poder, é porque Deus é santo e ele não tem ele não pode ter nenhuma semelhança, contato com o pecado. Não pode ter nenhuma comunhão com o pecado. Por isso que você vai ler: as mãos de Deus não estão encolhidas, seus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir ou salvar. Mas o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Aí quando você aceita Jesus, você lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário com os braços abertos. Um braço foi pregado no madeiro, o outro braço no outro madeiro. Esse espaço aqui que o pecado fez, que impedia a conexão de Deus com o homem, era o espaço exato de Jesus com os braços abertos na cruz do Calvário. Então agora Jesus, que foi obediente a Deus, morreu aqui no Gólgota. Aqui tinha uma cruz, aqui tinha outra. Aqui tinha um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Mas a cruz do meio era a cruz do nosso Senhor. Agora sim, uma mão dele pode pegar na mão de um Deus santo e pegar na mão de um homem pecador e retornar essa comunhão. Por isso que fala que Deus reconciliou o homem consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo o homem, porque ele morreu na cruz do Calvário para poder restaurar essa união que tinha sido rompida. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. Quando o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito, agora o Espírito Santo ele vai moldar a nossa alma, para que a nossa alma busque as coisas do alto. Por isso, irmãos, que nós não podemos faltar nos cultos, por isso que nós não podemos deixar de ler a Bíblia, porque a nossa alma ela é transformada através da palavra. É a palavra que transforma a nossa alma. O Espírito ele é salvo, aceitou Jesus, o Espírito é salvo. É por isso que quando uma pessoa morre, fala assim: o Espírito volta para Deus que o deu, a alma segue juízo e o corpo volta para o pó, para a terra. Entendeu? O corpo é terra. É o bonequinho de barro lá do Jardim do Éden. Morreu o homem, o corpo vai ter que ser enterrado. É uma semente, tem que voltar para a terra. O espírito volta para Deus e a alma segue juízo. É a alma que sente, é a alma que fala, é a alma que escolhe. Por isso que nós temos aquela passagem do rico e do Lázaro, que morrendo o rico e morrendo o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para um lugar de tormento. E ele sabia tudo que ele estava passando lá. Então uma pessoa que morre sem a salvação, ela vai para um lugar de tormento. E ela vai ficar sofrendo lá a eternidade toda, irmãos. A eternidade toda. A Bíblia diz que lá tem um fogo que não se apaga, tem bichos que comem a carne. Imagina a dor de um bicho comendo a carne. Ele acaba de comer, a carne nasce de novo, ele come de novo. É uma dor que não para. E queimadura. Dor de queimadura é uma das piores dores. Então a alma ela segue o juízo. O corpo volta para a terra e o Espírito Santo volta para Deus que o deu. Até aqui os irmãos entenderam? Está dando para entender? Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar aqui. Agora, por que Deus ele deixou o batismo com o Espírito Santo? Porque o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção do crente. Repete comigo. O batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção do crente.
A primeira bênção do crente, irmãos, é a salvação. É a primeira bênção. Então, é por isso que a gente fala assim, irmãos, é errado você vir para a igreja, vir para a igreja para receber minha bênção. Não, você já foi abençoado, Jesus já morreu na cruz do Calvário por você. Tudo que acontece depois é consequência. Se você for obediente à palavra de Deus, as coisas vão acontecer. Então, a primeira bênção do crente é a salvação por intermédio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E qual é a segunda bênção? O batismo com o Espírito Santo. Por isso que o crente ele precisa, irmãos, buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque tudo que acontece aqui em referente à salvação, a única parte que nós temos que fazer é somente aceitar Jesus. Porque isso é da fé. Por isso que a Bíblia diz, a salvação vem pela graça por intermédio da fé. Você tem que ouvir a pregação, você vai crer, né, que aquela palavra que está sendo pregada está falando de Jesus, você vai crer naquela pregação. E quem que vai fazer você crer na pregação? O Espírito Santo. Porque antes de você aceitar Jesus, o Espírito Santo está assim, ele está em volta, ele está trabalhando aqui, em volta de você. Você não percebe, a pessoa não percebe. Antes da pessoa ser crente, vai uma pessoa, faz um convite para você vir para a igreja. Às vezes você vai fazer um caminho, não deu certo, você vai fazer outro caminho, esse outro caminho você vai passar perto de uma igreja, vai ouvir um louvor. Às vezes você está mexendo lá na internet, você escuta alguém pregando. Porque é o Espírito Santo preparando uma forma para você ser alcançado. Quando nós lemos o Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra ela estava assim, e aqui era água. Aqui era água. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo ele pairava, ele voava em volta da terra. Porque ele precisava dar forma para uma terra que era sem forma e vazia. Porque isso daqui é uma tipologia do crente sem Jesus. Ele é uma terra sem forma e vazia. E o Espírito Santo está aqui, pairando. O Espírito Santo está pairando em volta da terra sem forma e vazia, para gerar vida nessa terra que é eu e você. Aí quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro do seu espírito. Aí você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio. Aí sim, agora sim, o batismo com o Espírito Santo a pessoa precisa buscar. Tem pessoas que se contentam só, aceitei Jesus, estou na igreja, para mim é o suficiente. Para você ser salvo, isso não é o suficiente. Só que o que acontece? Uma pessoa que aceitou Jesus, ela vai ter dificuldade na hora por exemplo, ela vai pregar e as pessoas não serão confrontadas através da pregação. Sabe, quando uma pessoa prega e a pessoa... Vamos ser sinceros, a gente está aqui na igreja. Uma pessoa pregou e parece que aquela palavra não está falando com a igreja. A gente não vê a hora de terminar o culto. Por quê? Muitas das vezes é uma pessoa que não se preocupa em buscar um batismo com o Espírito Santo. É uma pessoa que não se preocupa, ela não ora para preparar o sermão dela. Então não vai chamar a atenção daqueles que estão ouvindo. Agora, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, a pregação dela é notória. Tem um sermão que é chamado assim, é o sermão de John Wesley, que é um Deus irado. Eu não vou lembrar o tema agora do sermão dele, é um sermão muito conhecido. Pecadores perdidos na mão de um Deus irado. Esse é o sermão. Diz que quando ele estava pregando essa palavra, as pessoas que estavam na igreja, elas se seguravam nas pilastras da igreja, porque elas tinham medo do chão se abrir e ele ser fulminado por Deus. Só que John Wesley, irmãos, se você for estudar a história de John Wesley era pastor, pregava a palavra de Deus e ele não era batizado com o Espírito Santo. Até um dia que ele está pregando a palavra de Deus, e aí tem duas mulheres perto da onde ele está assim, e as mulheres estão lá falando em mistério e ele não conhecia isso. Por isso não despreza falar em línguas. Quando terminou o sermão, ele foi lá e ele foi falar com ela. E ele falou assim: o que vocês estão fazendo na hora da pregação que eu vejo vocês aí falando num idioma que eu não entendo? E elas falam assim: nós estamos orando para você ser batizado com o Espírito Santo. Tem a história de John Wesley. John Wesley ficou tão mexido com aquilo ali. John Wesley era pastor, ele já dirigia igreja, ele era pastor. E ele não era batizado com o Espírito Santo, aquilo mexe com ele. E ele vai procurar agora saber sobre isso daí. E até o momento que ele vê um pastor pregando dentro de um navio, porque ele foi para os Estados Unidos para poder ganhar os índios, né, fazer missões onde tinha os índios.
Só que quando ele está voltando, porque ele não achou nenhum índio lá, quando ele está voltando, no mesmo barco que ele está voltando, tinha um pastor com um rebanho lá, pregando lá e tal, e uma tempestade que parecia que o barco ia naufragar, né? E ele falou, como que pode? Esses caras são loucos, estão pregando lá na chuva, não estão com medo da chuva. No outro dia ele vai perguntar para o pastor. E aí o pastor fala sobre o batismo do Espírito Santo. John Wesley vai procurar o batismo com o Espírito Santo. Aí depois tem uma outra história dele, irmãos, que as pessoas perguntam assim, tem uma mulher também que pergunta assim, John Wesley, o que você faz para mais de 5 mil pessoas vir ouvir você pregar? E ele fala assim, eu me coloco em chamas e elas vêm para me ver incendiar. Entendeu? Batismo com o Espírito Santo. Então você precisa ser batizado com o Espírito Santo, é você se colocar em chamas, que as pessoas vão ver você incendiar. O batismo com o Espírito Santo é isso, irmão. Quer perguntar uma coisa, Lucas? Suspirou aí? Tem alguma dúvida? Não? Alguém tem alguma dúvida? Valdir, não? Não? Os irmãos estão entendendo? Mas que bom, irmãos. Pastor, então quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, o que mostra que somos batizados é os nossos frutos. Não. Quando você é batizado com o Espírito Santo, aí vem os dons do Espírito, que é o que nós vamos estudar na semana que vem para a gente encerrar essa matéria. O fruto do Espírito, quando você aceita Jesus, o fruto já vem, porque é o Espírito Santo que gera o fruto em você. E o que é fruto? Domínio próprio, mansidão, longanimidade, temperança. Só que a pessoa não tem poder, irmão, para curar um enfermo. A pessoa não tem poder para expulsar um demônio. Porque para acontecer isso, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. É por isso que quem é tradicional e fala que o batismo com o Espírito Santo foi só para o tempo dos apóstolos, é porque, na verdade, eles estão sendo desonestos. É porque eles não buscam o batismo com o Espírito Santo. Aí, quando eles oram, nada acontece, então eles falam assim, não, só aconteceu lá. E aí a gente entra numa contradição. Se só aconteceu lá, irmãos, quantos homens Deus tem levantado aí? Nós temos o nosso saudoso Davi Miranda, né, que é o fundador da Deus e Amor. Quantas pessoas foram curadas pelo intermédio daquele homem? Nós temos o Valdomiro. Quantas pessoas não são curadas? Porque o batismo com o Espírito Santo, ele vai trazer os dons. Aí os dons, irmãos, tem que falar em línguas, dom de maravilha, dom de sabedoria, que nós vamos falar na aula que vem, na semana que vem. Nós vamos falar sobre os dons e vamos dividir os dons da forma que Paulo dividiu nas cartas aos Coríntios. Por que é importante ser batizado com o Espírito Santo? E aqui nós já caminhamos para encerrar essa aula. Isso aqui é um candelabro. Isso aqui é para ser uma chaminha de fogo, tá? Mas o desenho assim é feinho mesmo, porque a gente faz lembrar, nossa, que desenho feio que o pastor fez, mas esse é um candelabro. Esse candelabro é um tipo da igreja. Esse aqui é o símbolo da igreja. A igreja é comparada com um candelabro. E o que tem o candelabro? Todas essas alças aqui, ó, essas hastes, elas são ligadas nesse central aqui, ó. Então o azeite era colocado nesse e ele ia espalhando para os outros. Por quê? Quem é o centro da igreja? É Jesus. Aqui está falando de Jesus. Aqui, ó, isso aqui é para ser uma flor, tá? Não está parecendo uma flor, não, é isso. Imagina que é uma flor. E aí você vai entender isso agora. Ó, quando Deus manda fazer o candelabro para colocar dentro do lugar santo, porque tem o átrio no tabernáculo, o lugar santo e o lugar santíssimo. O candelabro ficava no lugar santo. Ele manda fazer 3 hastes para o lado direito, e cada haste tem que ter 3 flores de amêndoa. 3 para o lado direito, 3 para o lado esquerdo, e cada um desses tem que ter 3. Por quê? Porque então, 3, 6, 9. Aqui são os 9 dons.
E aqui do outro lado é o fruto do Espírito. Que são 9 também. Está lá em Gálatas. Frutos são 9. 9 dons e 9 frutos. A igreja que não busca pelo batismo no Espírito Santo, ela produz até fruto. Só que aí ela fica só com fruto. Ela não deixa o candelabro ser equilibrado. Lembra? O crente ele precisa ser equilibrado, irmãos. Não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Como é que vem o equilíbrio? Quando você tem frutos e quando você tem dom. Uma pessoa que só tem dom, ela tem uma facilidade de se corromper. Quando você vê uma pessoa que manifesta muito nos dons e ela dá sempre um mau testemunho, que ela se preocupou muito em poder, mas não buscou fruto. Porque o fruto é gerado dentro do seu caráter. O poder manifesta no seu corpo, por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que manifeste. Mas sabe qual é a ordem certa? A ordem certa, os dons têm que vir depois dos frutos. Por quê? Porque primeiro é fruto, o fruto amadurece o crente, aí o crente maduro pode trabalhar dentro dos dons. Se o crente não estiver maduro, irmãos, os dons vai ser perdição para ele. Nós vamos falar um pouco mais disso aí na próxima aula. Então, o que acontece? Pastor, se eu tiver só os dons, só os frutos, tá bom? Tá bom, mas você está incompleto. Você precisa de fruto e de dom. Tem pessoas que têm só fruto e tem pessoas que têm só dom. O crente tem que ter fruto e tem que ter dom. Imagine, se tiver só um lado, irmãos, ela vai ficar sempre caindo. Por isso que precisa ter os dois para a pessoa ser equilibrada. Amém? Deu para entender aí? Então, os irmãos entendem que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para o crente. E o batismo com o Espírito Santo nós precisamos buscar todos os dias ser batizados com o Espírito Santo. Por isso que antigamente tinha muito assim, toda segunda-feira é culto do batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia nós não vemos mais isso. Por quê? Porque as pessoas preferem negar o batismo com o Espírito Santo. Ah não, aceitei Jesus, já fui batizado. Você aceitou Jesus, o Espírito entrou em você, agora você precisa entrar dentro do Espírito. Tá bom? Então sim, o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento espiritual. Para a igreja romper, a igreja precisa ser batizada com o Espírito Santo. Porque os sinais acompanham os que creem, mas é para a conversão do ímpio. Por que o ímpio não se converte mais? Porque não tem sinal, não tem dom, não tem batismo com o Espírito Santo. Aí nós vamos falar na semana que vem sobre cada dom, o dom de falar em línguas, o dom de profecia e por aí vai. Amém? Alguma pergunta? Não? E tem um mistério ainda nesse negócio aí. Tem um mistério aí. A gente consegue ver até na hierarquia dos anjos. Aí, você sabia que os serafins, eles são o único que fica diante, acima, lá está escrito que ele é acima do trono de Deus. E ele pega a brasa lá e vai tocar para Isaías. Serafim é aquele que queima em fogo, aquele que arde em fogo. Sabe como que nós somos chamados em Hebreus capítulo 1? Labaredas de fogo. Nós somos feitos labaredas de fogo. Aí o crente fala, eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo. Não precisa? Para viver uma vida meia boca, não. É que nem carro, né? Tem um carro simples, básico, e tem um carro completo. Às vezes é o mesmo modelo, só que o completo é para andar em qualquer território. O básico não. Aí tem muito crente básico, não quer ser completo. E está disponível. Se põe de pé, vamos orar ao Senhor, amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus por este momento tão rico diante da tua presença. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que foi ministrado, por tudo aquilo que foi falado aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo que habita em nós possa nos ensinar, nos capacitar para que possamos ser sábios, ganhadores de alma para o teu reino. E sim, meu Pai, nós almejamos sim, meu Pai, pelo batismo com o Espírito Santo, ó Deus, para que nós venhamos incendiar, Senhor, e todos aqueles
que ainda não tiveram encontro contigo possam se aproximar e ser tocado pela tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vou encerrar aqui, tá bom?